Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos que nos assistem. O São Paulo que começou o trabalho com o Roger Machado muito bem. São já 2 vitórias, uma contra a Chapecoense, né, numa chuva imensa no Canindé. E agora, né, ganhou do Bragantino, o Bragantino que está começando mal o brasileiro e ganhou bem também, né? Foi uma virada de 2-1. O que você achou desse começo de trabalho do Roger Machado, Humberto? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos e todas. Vamos lá. Bom, o Roger, ele começou com o São Paulo já líder. Então, ele, né, na verdade, ele não pode... a gente não pode dizer que ele seja responsável pela campanha propriamente de São Paulo. O que é surpreendente aí, volto a dizer, a gente já comentou a esse respeito, a expectativa extremamente negativa antes do início do campeonato em relação ao São Paulo, e o São Paulo se mantém já 2, 3 rodadas, né? Na liderança, Na liderança. O que eu fiquei preocupado do começo do Roger Machado foi a pressão que a torcida do São Paulo estava fazendo, né? Porque o Crespo estava bem, né? Tava com várias vitórias seguidas e tal. E aí ele foi demitido sem ninguém saber o porquê, né? Foi completamente do nada a demissão do Teria Crespo. as declarações dele meio... Sim, perdeu do Palmeiras e foi demitido, né? Mas isso... Mas esse é um assunto bem curioso, né? Quer dizer, o início do campeonato, o início ainda da temporada, e vamos fazer as contas. Felipe Luiz caiu, o Diniz, Vasco, né? Caiu. Agora o Tite, né? Caiu, que a gente vai falar mais... Então, o Crespo. Há uma, assim, pressão, a gente, né, pode sempre dizer a respeito de pressão, mas a inconstância e a insegurança, né, impressionante do técnico de futebol. Agora, com relação ao desempenho da equipe, o São Paulo, para mim, agora ele já está num patamar diferente. Então, assim... eu vi do Roger Machado também, né? Que ele não fez várias mudanças em relação ao time do Crespo, né? Ele deixou o Marcos Antônio, que para mim é uma sacanagem ele não tá na pré-lista da seleção. Para mim é uma sacanagem. O Marcos Antônio faz totalmente diferença no São Paulo. Quando o Marcos Antônio não tá fazendo uma partida boa, o São Paulo cai bastante rendimento. Então, eu acho que é uma sacanagem o Marcos Antônio não estar nessa pré-lista. E também, né, o São Paulo que tá jogando para frente, não tá fazendo um gol e recuando. É um time muito bom. E é o São Paulo que antes estava numa crise que a gente pensava que ia cair do Paulista e ia cair do Brasileirão. Chegou a namorar o rebaixamento, né, no Paulista. Sim. E é uma mudança totalmente diferente. E também, né, eu estava criticando o Rafinha, mas para mim ele está fazendo um trabalho excepcional no São Paulo e está fazendo totalmente também, que é um fator a diferença no São Paulo. Exato. Assim, de fato, para as expectativas, eu acho que São Paulo agora não é que consegue se manter a 2, 3 rodadas na liderança, então aí já é uma outra maneira, o próximo jogo, próxima rodada, tenho essa expectativa, como o São Paulo vai jogar sob pressão da liderança. Então faz muito tempo que o São Paulo não joga com esse tipo de pressão. Aí sim, eu acho que é possível a gente poder ter, em relação ao trabalho do Roger, o que acontece ali internamente com a equipe, uma melhor avaliação. Eu aguardaria as próximas rodadas para ver como o São Paulo vai se comportar. Por enquanto, para mim, é surpresa
realmente a situação, a condição de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Agora a gente tá falando, né, de um bom técnico, né, uma boa atuação de um técnico. Agora a gente vai falar de uma má atuação, Humberto. Tite foi demitido, né? O Cruzeiro que estava na frente fez 1-0, o Vasco virou e empatou 3-3. O que você achou dessa trajetória do Tite? Para mim foi péssima, mas você acha que já era para demitir? Ele não tá, já tem que se aposentar? O que você acha, Humberto, Eu sobre a acho que situação do Tite? sobre o Tite, em especial, eu acho que é a última coisa que você falou. Ele está na hora Sim. de se aposentar para ele preservar o mínimo que eu acho que começa a se diluir, não é? Começa Uhum. a evaporar o mínimo de dignidade e de importância que ele acredita ter, ou que, de fato, ele efetivamente tem na história do futebol brasileiro. Senão vai ficar constrangedor para ele, para a história dele, para o currículo dele, para a imagem dele, não é? Depois da Copa do Mundo, as declarações, não Sim, é sim. todo o imbróglio na contratação do Corinthians, tal. Ele foi para o Flamengo, a gente sabe o que aconteceu no Flamengo, não é? Eu acho que o Flamengo que, né, acabou com a carreira do Tite, porque é um técnico agora que tá sem confiança de nada, assim, Exatamente. Então, sem isso confiança. pesa. E aí na passagem do Cruzeiro, eu vi o Cruzeiro jogando bem, e empatando no final da partida, e perdendo, e tomando virada. Eu acho que esse Tite é um treinador sem confiança. Eu acho que para ele, né, voltar para time brasileiros, eu acho que ele tem que ir para uma Arábia, assim, ou... Então, aí é interessante ver, porque sempre vão pensar que ele já é um senhor, né, com 64 anos, então ele vai levar a família para a Arábia, vai... Em suma, eu acho assim que ele vai fazer o que a gente já falou, eu pelo menos, né, Uhum. sobre isso, se ele está precisando de dinheiro, se é uma coisa, uma necessidade urgente e tal. Se Agora não, com a cara, multa rescisória, eu não aposenta, acho que não tá precisando, né? A multa aposenta, rescisória do Cruzeiro é milionária. E para mim, aposenta. e para mim é uma perca de dinheiro fazer um contrato de 3 anos com o técnico. Isso é, Ah, sim, isso é, aí já é um atestado de burrice para mim, Humberto. volta aquele assunto que a gente começou a falar de coisas no futebol que são meio inexplicáveis e a contratação do Tite, aí sim, é o Pedrinho, né, a diretoria do Cruzeiro, como ela fez essa contratação, sabendo da situação, tal, etc. Uhum. Isso é realmente, quer dizer, você não ter, aparentemente, o que eu acho falso, na verdade, Outro atestado de burrice é do Flamengo também, né? Que o presidente do Flamengo renovou com o Felipe Luiz e sim, demitiu logo em seguida. sim, 2 meses depois. Então, são essas coisas assim inesperadas que fica difícil você dizer o que acontece. Agora, o Cruzeiro, dá para, assim, se a gente puder fazer um balanço, você tem um time que é praticamente o mesmo time do ano passado, um time que fez Uhum. uma excelente campanha no Brasileiro no ano passado, não é? Não chegou a ameaçar o título do Flamengo, mesmo segunda o vice-campeonato do Palmeiras, mas dentro de uma expectativa positiva, foi a melhor possível. Uhum. Tem, né, o Gerson, que é uma grande contratação ali e tal, e Que tá muito abaixo, na minha opinião. exato, quer dizer, então eu acredito que numa situação assim é muito difícil você dizer que o técnico não tenha efetivamente responsabilidade, que o trabalho, né, do técnico não seja responsável por essa campanha, porque não é só a E é campanha no muito brasileiro. estranho, e eu tava falando do Gerson, né? É muito estranho o Gerson não jogar em alto nível no Cruzeiro, porque o Tite usava muito bem o Gerson na seleção brasileira, né? Sim, sim, sim. E é muito estranho ele não fazendo esse Cruzeiro, que o Cruzeiro é, fazer um bom trabalho no ano passado, né? Quase chegou na final da Copa do Brasil, tava no G4, basicamente, do Brasileirão,
e hoje está Uhum. jogando nada. No jogo contra o Corinthians, né, que eu assisti, né, a gente via o Cruzeiro bem e depois caindo um rendimento absurdo, né? E aí o João Pedro Tchoca faz o gol, né, quase no finalzinho da partida Uhum. e aí aquela vaia no Tite, que já estava pressionado há bastante tempo, contra o Pouso Alegre já estava numa situação bem Sim, o triste, próprio, assim, do próprio Tite, Campeonato Mineiro, o o Cruzeiro foi aos Cruzeiro. trancos e barrancos, mas aí precisa levar em conta também que o Atlético também não está nenhuma O Atlético excelência. Mineiro também, para mim, É, briga contra o rebaixamento. então, essa é a sorte, foi a sorte do Cruzeiro e o Tite acabou se mantendo, ainda prolongando a sua permanência no clube. Mas eu assisti em especial o jogo Flamengo e Cruzeiro. Sim, E não é, o Tite deu uma declaração depois que o resultado não refletia o que aconteceu no jogo, que a equipe estava bem e tal, etc. Bom, a impressão que me ficou do jogo e da derrota, né, é a de que o Flamengo ganhou, o resultado foi 2-0 e podia ter sido mais para o Flamengo. É exatamente sim, sim, sim. o contrário do que o Tite falou. Quer dizer, essas declarações dele, assim, de, né, cobrir as dificuldades, que são dificuldades dele, porque o time é o mesmo do ano passado. Então, o que agora entender por quê, você falou de confiança, não é? Quer dizer, como as coisas acontecem efetivamente para que o time tenha esse declínio, isso para mim é difícil, meio inexplicável, porque se você parar para pensar, o Cruzeiro não tem elenco. Veja Ah, bem, não, o O Cruzeiro tem elenco, sim, não Humberto. tem, não, pera lá, o Cruzeiro não tem elenco para Ah, tá. na sexta rodada tá na zona de rebaixamento praticamente, quer dizer, ele só dois empates, né, 2 pontos o Cruzeiro tem, não tem nenhuma vitória ainda no campeonato, e ele O já está indo para o Internacional quarto. também, que, né, para Então, mim é o fortíssimo candidato a rebaixamento nesse ano. mas o Internacional ele é fortíssimo candidato, o Internacional já né, o ano passado não caiu por sorte. Na última E rodada, houve uma, não é? Você lembra? Houve uma combinação de resultados, os times sim, lá do sim, sim. Pernambuco facilitaram a coisa E para pior o que Pernambuco, não, da esse Ceará. time é pior do que do ano passado, na minha opinião. Então, Esse time do Internacional. é, e aí, então, acho que o Internacional é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Não E, vejo possibilidade, quer dizer, claro, que futebol sempre você tem, até o final do ano, pode, não é chuvas e trovoadas, mas eu não vejo no momento o Internacional saindo da situação terrível em que ele se encontra. e aí, vamos falar agora de Corinthians e Santos. Eu acho que você não viu a partida, Humberto, que estava, né, na Rádio TMC fazendo suas opiniões sobre os filmes do Sobre o Oscar. Oscar, né? Mas eu vou resumir a partida, né? O Corinthians foi muito bem no primeiro, no segundo tempo, só que, né, o Memphis Depay fez o gol e o Gabriel Paulista errou e o Santos empatou, o Neymar não fez aquela partida de alto nível, né, mas deu uma assistência, né, bem duvidosa, que o Gabriel Paulista errou um passe, bateu na canela dele, foi pro Gabigol e fez o gol, né, o Gabigol que para mim tá jogando muito bem com a camisa do Santos, né? Fez 2 gols contra o Mirassol, que deu 1 ponto no Santos. Para mim, cada ponto é importante para o Santos, porque o Santos não tem aquele timaço. É um time que, para mim, vai brigar por meio de tabela. Eu acho que o rebaixamento não é realidade do Santos. Mas, enfim, o Corinthians que, para mim, não estava jogando bem nessas 3 últimas partidas, né? Para você ter uma ideia, Humberto, são 4 chutes no gol em 3 partidas. 4 chutes no gol em 3 partidas. Não sei, né? Não posso falar o que você achou da partida, mas o que você tá achando desse Corinthians?
Que para mim, que você falou que estava jogando bem, vai ganhar títulos, mas para mim, né, eu acho que vai brigar por algum título, mas não é esse Corinthians que você estava falando. Bom, o Paulista, eu já não é, tinha uma expectativa de que o Corinthians pudesse chegar à final. Então ele perdeu, acabou nem chegando à final. Eu acho que os títulos, né, recentes, se a gente pensar no Paulista do ano passado, na Copa do Brasil, depois nessa título contra o Flamengo, deu um ânimo diferente para você Sim. imaginar uma temporada, essa temporada, esse ano, não é? Para o Corinthians, não é? Brigando, como você falou, por títulos. Mas aí eu já estou nessa posição que você colocou agora. Quer dizer, se o Corinthians fizer uma campanha intermediária, já estará bem. Mas enfim, o Corinthians que tem uma falta de criação nas partidas, mas contra o Santos jogou muito bem. O Memphis Depay estava um jogador completamente diferente na partida contra o Coritiba. O Memphis Depay que fez criação de jogo, criação de Sim, sim. contra-ataque. Então o Memphis Depay é um jogador diferente e ele tem que se provar para ir para a Copa do Mundo, né? São poucas Ah, sim. partidas para ele se provar. Tem uma data FIFA agora, mas para mim o Memphis Depay já está na Copa do Mundo. É um jogador de Sim, sim, extrema sim. importância, né? Para a seleção holandesa. E ele é o maior artilheiro, né? Então, mas a minha expectativa para o Corinthians, né, para os próximos meses, vamos assim dizer, é a mesma que eu apontei aqui para o São Paulo no início. Vamos ver quer dizer, as próximas rodadas, elas de algum modo definirão mais ou menos para mim a campanha do Corinthians como um todo no Brasileiro. Uhum. Para mim, se o Corinthians voltar a tropeçar, jogo bobo, assim como contra o Curitiba, a expectativa de que o Corinthians pudesse ficar ali entre os quatro primeiros, naquela zona tal, Mas era difícil. eu acho que no mata-mata o Corinthians é um time completamente diferente. É, Tem a Copa do Brasil. sim, Exato. tem a Copa do Brasil, tem Libertadores, tem esses campeonatos para se provar. Mas assim, o Corinthians no Paulista foi um Corinthians que foi irreconhecível, né? Agora vamos falar, né, dos palpites do Humberto. Vamos lá. Quarta-feira de Brasileirão. Corinthians e Chapecoense, para você, já que a gente estava Acho que falando do é o Corinthians. teste de ferro do Corinthians. Se o Corinthians voltar a perder pontos para o Chapecoense, aí é bom começar a pensar no trajeto do Corinthians ao longo do ano, assim, de modo bem preocupante. Mas, digamos que em São Paulo, né, Corinthians e Hum. Chapecoense, eu acredito que o Corinthians ganhe. Bahia e Bragantino. O Bahia está bem. Bahia está É, bem. já o Bragantino tá E o muito mal. Bragantino está, exato, está numa curva descendente. Eu sou mais Bahia. Eu sou Bahia também. Palmeiras e Botafogo. Botafogo que tá numa situação horrível, né? Perdeu de 3-0 do Flamengo. Pois é, o Botafogo esse ano também é outro que começa a se candidatar à zona de rebaixamento. Não, eu É, acho que o Palmeiras, rebaixamento não pega. Eu acho que uma Sul-Americana, o Botafogo, né? Pra mim, eu acho que ele não vai brigar contra o rebaixamento. Eu acho que vai ficar no meio da tabela, aquela posição da Sul-Americana. O Palmeiras não tem feito grandes jogos e perdeu, não é? Perdeu para o Vasco. Perdeu pro Vasco. Exato, o Vasco estava na lanterna, inclusive, quando o Palmeiras perdeu. Não seria Uhum. surpresa para mim o empate, digamos assim. O Palmeiras não tá jogando bem. O jogo contra o Mirassol, eu não É, já vi, que, já que mas é na pelo que eu casa do li, Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. E é um Flaco Lopes que, né, pra mim, ele tem que ir para a seleção argentina, na minha opinião. É um jogador que tá fazendo diferença nesse Palmeiras, né? Porque, pô, fazendo gol em todas as partidas e não, jogando cada muito bem. gol é Jogador importante porque extremamente letal. Um jogador é letal. letal.
Exatamente. Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Atlético Pois é, né? Paranaense fez uma boa partida contra o Fluminense, né? Teve uma expulsão que complicou bastante a situação do Atlético Paranaense. O Cruzeiro está do jeito que está. Sem Olha, técnico, né? tem Eu, técnico. Nas circunstâncias, eu sou mais o Atlético Paranaense. eu sou. Eu acho que vai ser empate. Eu acho que vai ser empate, vai ser empate. É, A- o que não Atlético, melhoraria a situação do Cruzeiro, mas de qualquer é, forma, tá. Atlético Mineiro e São Paulo, para mim, o São Paulo vai ganhar. Atlético Mineiro não tá mostrando bom futebol desde o Mineiro, assim. Até É, antes, na verdade. uhum. O São Paulo, mas aí eu acho que é um fator nesse jogo que será, que eu comecei a falar, que é o teste de pressão do São Paulo. Eu acho que o São Paulo ele pode derrapar em algum momento no campeonato, isso já pode começar a acontecer com o Atlético Mineiro. Embora a campanha do Eu Atlético acho muito Mineiro difícil seja começar com o Atlético até, Mineiro. até o campeonato, perdeu o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro também está com uma campanha horrorosa. Sim. Então, o Atlético Mineiro não é confiável. Mas, convenhamos, o São Paulo estaria na zona de rebaixamento. Então, quer dizer, na verdade, não, né? Antes de começar o campeonato. Então, para mim, é um teste para o São Paulo. Eu sou empate, vamos assim dizer. É, calma que eu me perdi aqui. Mirassol e Curitiba. É difícil, né? Empate. Empate. Mirassol, Na casa do, Mirassol, na casa do Mirassol é muito difícil ganhar. Eu acho que o Mirassol ganha de 2-0. uhum. O Mirassol tem empatado bastante, né? Muitos empates. Mas para mim é um time muito encaixado. Então, mas Se, perdeu para o se- Palmeiras também no jogo de. Foi, né? O Palmeiras não teve uma grande e bobeou contra atuação. o Santos, né? Tava É, 2-0 mas 2-0 é um placar perigoso, né, Humberto? sim, sim. Vamos. Boa. Nos ensina isso. Santos e Internacional. Essa partida vai ser dura de se ver, né? Mas é uma partida para o Neymar se provar, né? Que ele pode ser convocado para a seleção brasileira. O Inter tá terrível. Sinto dizer que a minha expectativa maior é de vitória do Santos. Eu acho que vitória do Santos e aquela partida que o Neymar vai brilhar, vai ser 2-0, vai ser capa de jornal, capa de portal, de esporte, capa de Todo mundo GE. exato, Vai ser uma pressionando para partida assim. colocação. Eu acho que vai ser 2-0, dois gols de Neymar. Não, na verdade, 3-0, na minha opinião. Dois gols de Hat-trick? Neymar, não, e uma assistência para o Gabigol. Tá bom. Vasco e Fluminense, boa partida, hein, Humberto? Boa partida. O Vasco que tá Então, jogando bem com o Renato Gaúcho, por enquanto são duas partidas. Jogou bem, pô, né? mas ganhou contra o O Palmeiras. Palmeiras, afinal de contas, mesmo o Cruzeiro estando muito mal, acabou deixando escapar a vitória no final. Mas o Fluminense tá na frente. Eu acho que o Fluminense, se pensar em termos de favoritismo, acho que o Vasco ainda tem muito para subir, né? E o Fluminense já está numa posição. O Fluminense está bem melhor. Então, eu sou mais É, Fluminense. eu acho que vai dar Fluminense, eu acho. Grêmio e Vitória. O Grêmio. Vitória que não tá mal, tá? Não, o Vitória está na, Um tá, bom tá na trabalho faixa. do Jair Ventura. Que eu Tá. falei que Jair Ventura sabe pontuar no brasileiro e sabe muito bem, né? Aí esse Brasileirão é a prova disso. Mas está no começo do Brasileirão, Ele, mas temporada passada, o Vitória ficou o tempo todo na zona de rebaixamento, ou então 1 ou 2 pontos acima e tal. E ele está na faixa intermediária agora nessas primeiras rodadas do campeonato. Perdeu, quer dizer, a derrota mais complicada foi justamente a goleada do Palmeiras, 5-1. mas eu acho que eu acho que vai ser empate, eu acho que vai ser 1-1. E o Carlos Vinícius vai fazer um golzinho nessa partida e tá muito bem o Carlos Vinícius também, fazendo um gol em quase todas as partidas. Ele é um. A gente falou da letalidade do Flávio Lopes, ele também é um jogador que, sem os mesmos recursos, claro,
Uhum. Mas ele também é um jogador que é muito eficiente. E, né, essa partida aí uma cara que o Humberto vai dar risada, né? Flamengo e Remo, lá no Maracanã. Pois é, se o Flamengo... Aí, Flamengo, eu acho que é difícil alguém. Embora o Remo, ele, quer dizer, não ganhou nenhum jogo até agora e tal, mas tá aí, acho que tá com 3 empates, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Ele tá se mantendo. Tá com 3 empates e três. Calma. Mas eu acho, e o Flamengo, então, Três o empates, 3 derrotas. o Léo Jardim começou, né, com 3 jogos e Três nesses vitórias. pelo menos dois, a gente pode dizer, né, os dois brasileiros, contra o Cruzeiro e contra o Botafogo, o Flamengo deu o sinal de que parece que virou a página Sim, Felipe Luiz. virou a chavinha. E eu acho que os jogadores estão abraçando muito o Léo Jardim também. Porque sabe como a coisa pode se complicar para eles. E eu Então, vejo o Pedro bem mais feliz também com o trabalho do Léo Jardim do que com o do Felipe Luiz. Felipe Eu Luiz estava vi isso tenso, bastante tenso. contra o Botafogo, né? Que Uhum. ele era um Pedro bastante diferente, corria, Sim, sim, marcava. sim. Então, eu acho o Pedro bem mais feliz com esse trabalho do Do Léo Jardim. Léo Jardim. Então, se virou a chave, de fato, acho que a gente vai ver ao longo das próximas rodadas. Sim, Mas sim. se virou a chave, eu acho que aí o Remo, como vamos assim dizer, em condições normais de pressão e Começa. temperatura, pode tomar uma goleada histórica. Mas que azar do Remo, né? O Flamengo, né, que né, tá recuperando seu futebol. Pegar justamente Pegar nesse agora momento, o no Flamengo, né? Maracanã, né? E aí, Complicado. e aí Isso é entra um complicado. pouco aquela coisa, né? De virar a chave, o Flamengo passa a ser, como todo mundo projetava, né? O Flamengo passa a ser forte candidato a levar os títulos esse ano novamente. Sim, sim, eu também acho. E eu falei, né? O Léo Jardim é um treinador excepcional, né? Que seria uma perda ele se aposentar e não decidiu não se Sim, sim, aposentar. sim. Porque Então, se a crise ela se alastra, então você teria inconstância. Mas o jogo contra o Botafogo, principalmente contra o Botafogo, eu uhum, assisti, né? Flamengo e Botafogo. Você percebe isso que você falou, o time leve, sim. sem aquele peso do Felipe Luiz nos primeiros jogos desse ano. Exatamente. Então, o podcast fica por aqui. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Deixa o like, se inscreva no canal que vai ajudar bastante a gente. E deixa a sua opinião sobre alguns comentários que a gente teve. Muito obrigado, Humberto. Obrigado a todos e todos. Obrigado, Lucas. Até a próxima.